Chega mais, seja bem-vindo. Eu sou a doutora Ana Carolina Moreira, cirurgiã bariátrica, e esse é o Bari News. O Bari News é um grande projeto que nós iniciamos com a nossa equipe de cirurgia bariátrica aqui em Campinas e que envolve uma série de vídeos no YouTube que nós lançamos de segunda a quinta-feira, abordando os principais tópicos, informações importantes sobre obesidade e cirurgia bariátrica. E uma parte do nosso projeto da Bari News vai envolver a gravação de programas e de vídeos em equipe para a gente fazer um grande bate-papo e interagir com vocês acerca de diversos assuntos que dizem respeito ao mundo bariátrico. E nós fazemos isso aqui em equipe. Essa equipe, na verdade, hoje é uma grande família. Nós começamos já juntos há alguns anos e estamos nessa caminhada. O nosso foco sempre foi o atendimento de excelência aos nossos pacientes. E com o tempo, a gente sentiu necessidade de ampliar a nossa missão. E hoje a nossa missão é expandir isso para fora da nossa clínica, do nosso consultório e levar a melhor informação de um jeito direto, bacana, olho no olho, para todo mundo que se interessar no assunto. Seja paciente bariátrico, está pensando em fazer a cirurgia, já foi operado, tem alguém querido que está pensando no assunto. Então, hoje, a gente está aqui para isso, para levar para vocês conteúdo baseado em muita ciência e de um jeito bastante direto. E para fazer isso, temos aqui na nossa equipe um time só de craque, só de camisa 10. Professor Juan Ferreira, que é preparador físico bariátrico. Tainara Fonseca, que é uma psicóloga nota 1000, que tem uma ampla experiência em pacientes com transtornos alimentares e tratamentos de obesidade. Mariana Bossi Nogueira, que é uma super nutricionista que os nossos pacientes adoram, que faz todo o nosso pré e pós-operatório. E no backstage também, a Luciene Souza, que ela é o coração administrativo da nossa equipe e também uma baita instrumentadora cirúrgica com muito tempo de experiência e que todos os nossos pacientes também adoram. A gente escolheu para esse primeiro programa um assunto que envolve toda pessoa que já pensou na cirurgia bariátrica ou que já teve contato com o assunto, que são as fake news, né? Notícias ou informações que não são tão corretas assim, os mitos que envolvem o tratamento da obesidade e a cirurgia bariátrica mesmo. E o que a gente nota é que eles são inúmeros, a gente não conseguiria abordar todos aqui em um programa só. Mas vamos ver se a gente dá conta de falar sobre alguns, né? E eu acredito que o primeiro grande mito, a primeira grande, já vamos dizer, mentira sobre a cirurgia bariátrica é que ela é um caminho fácil. E vamos começar aqui falando com Tainara Fonseca, nossa psicóloga maravilhosa. Tainara, a gente escuta muito isso, né, dos nossos pacientes, de que a Bari é um caminho fácil, é um atalho. E o que você me fala sobre isso? Isso é verdade? Na minha concepção, a bariátrica não é o caminho mais fácil, mas é o caminho para quem não desistiu, né? Um caminho para quem tem coragem de lutar contra a obesidade, quem não desistiu de vencer essa luta, porque só quem passa, né, pela luta contra a obesidade sabe o quanto que ela é cruel, o quanto que ela é difícil. Então, o que eu vejo é pessoas que não desistiram de buscar uma qualidade de vida, mais mobilidade, mais tempo com os filhos, realizar sonhos. Então, é o caminho de quem não desistiu, não um caminho mais fácil. Sim, exatamente. Eu tenho muito essa impressão também, né? Porque é como se fosse uma solução mágica, e na Uhum. verdade não é, né? Nós sabemos disso, há quanto tempo a gente trabalha em equipe e a gente vê o que é um pré-operatório, uma preparação, e o que isso depois exige dos pacientes, né? E a própria obesidade é uma condição que subjuga muito as pessoas. Então, não existe realmente uma fórmula mágica, um caminho que seja fácil, porque já é muito difícil viver em obesidade. E a cirurgia está muito longe, né, de ser um milagre aí, mas é um meio para chegar realmente numa vida que traga ganhos, né?
E esse mito, né, é importante de ser falado que não é uma verdade, porque muitas pessoas chegam envergonhadas, né, pensando que elas foram fracas, que elas não souberam lutar o suficiente, e isso não é uma verdade, né? Realmente, às vezes, a cirurgia ela é necessária e não é uma questão de falta de dedicação, de esforço, de persistência ou de busca por tratamento, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência, né? Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho preciso para muitas pessoas, né? Sim, sim. Nossa, né, isso eu não tenho dúvida realmente nenhuma. Você escuta muito isso também no consultório, Mari? De que a bariátrica é um caminho mais fácil, né? Exato. Eu acabo escutando, sim, os pacientes, né? Eles chegam com muita vergonha, questão de alimentação, então muitos já passaram por dietas muito restritivas, sofreram com toda essa questão, e aí fica muito naquela questão de emagrece, reganha peso, emagrece, ganha peso, e o paciente ele acaba se cansando, né? E aí chega muito nessa questão de achar mesmo que ele fracassou, né? Mas na verdade a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, né? Então, não é tão fácil assim da gente cuidar, né? Ela é multifatorial, então tem determinadas, né? Tem diversos fatores aí que vão influenciar. Então, a gente tem que pensar em todo esse contexto também, né? E incentivar o paciente de que realmente ele está tentando, ele está indo atrás, ele não está ali, né, parado. Ele está sempre em movimento tentando, né? Ir para esse caminho de se cuidar, de ir mais para essa questão aí né, de controlar a obesidade, né? E por mais que não seja um caminho fácil, é um caminho que mostra que eles têm uma disposição, uma vontade, né? A gente vê pelo lado positivo, nessa coragem de falar, eu vou enfrentar a cirurgia, já tentei diversas formas, a gente sempre recebe os pacientes falando pra gente assim, já tentei exercício no caso, né, academia, já tentei personal, já tentei dança, já tentei fazer em casa, já tentei diversas formas. E aí eles acabam chegando não como um último suspiro, mas naquela gana, naquela motivação para dar um fim, né? Para tratar a obesidade, para começar a tratar a obesidade de uma forma mais assertiva, né? Sem dúvida. E é uma coisa muito curiosa, né? Porque quando a gente escuta as pessoas dizendo que é um caminho fácil, é como se também fosse muito fácil fazer de todas as outras formas. Então, todo mundo quer ter uma fórmula mágica. Mas você já tentou essa dieta? Como se a pessoa nunca tivesse tentado nada, né? Mostrando que talvez a cirurgia seja realmente assim uma assunção de fracasso. Não, mas é só fazer dieta e atividade física que você vai conseguir, que você vai perder peso. E se fosse tão fácil, ninguém ia ficar tão espantado quando alguém emagrece bastante e consegue manter. Então, realmente, não é fácil tratar a obesidade. As ferramentas clínicas e o alto índice de falha mostram isso pra gente, né? Porque não é possível que todas essas pessoas tenham tanta má vontade, que isso seja tanto, né, a falha da pessoa. E a gente escuta isso, né? preguiça, Isso não é, né? Nós não vivemos num mundo onde as pessoas são todas preguiçosas, mas a obesidade é o que você diz, doença crônica e muito rebelde. Então, realmente, a cirurgia vem aí como uma ferramenta muito importante, muito longe de ser isso, né? De ser um atalho. A gente tem que desfazer esse mito, né? Para que eles pelo menos cheguem para saber, porque isso já é muito importante. Muita gente já tem esse preconceito contra a cirurgia e não chega nem ali no nosso consultório para ter informação bacana. Então isso bloqueia uma decisão que pode ser uma decisão importante na vida. O excesso de medo, a informação incorreta, informações desatualizadas, ou achar que informações baseadas em um caso isolado são suficientes e não são. Então, dizer isso dessa forma aberta é importante. Não é o caminho fácil, também não é um caminho mágico. Se quiser saber mais, tem que dar um passinho adiante para realmente ter uma chance de ter uma tomada de decisão importante assim na vida, né? E quando a gente fala, acho que de dificuldade, quando a gente está falando que não é uma coisa fácil, não é para desencorajar. Não é esse o objetivo. O objetivo de falar que não é um caminho fácil é que vai exigir comprometimento, é que ele vai exigir uma dedicação, é diário, né? É aquela briga que você vai ter todos os dias, né? De se manter
ativo, de se manter, né, da melhor forma possível com sua saúde em dia, É né? isso mesmo. Então acaba sendo um caminho que você vai precisar ter essa dedicação, que você vai precisar, dia após dia, matar o leãozinho, né? Sim, e está sempre bem assessorado, né, por profissionais que entendam do riscado. E aí envolve toda uma preparação pré-operatória, né? A gente sabe muito bem como isso funciona. E uma coisa que eu observo muito é, às vezes, a ideia que os pacientes fazem do pré-operatório, que é como se fosse uma prova de vestibular que eles têm medo de não passar. Então, eles sentam ali na nossa frente e eles acham que estão sendo julgados o tempo todo, né? Que a gente está ali com uma chave na mão, só esperando para não abrir a porta para ele, porque ele não está habilitado para fazer aquele tratamento. E eu vejo isso muito, principalmente esse medo que eles têm do psicólogo, né, Tainara? Que eu acho que vai muito assim, ou eles têm medo de dizerem alguma coisa para você que vai impedir que eles sejam aprovados para a cirurgia, e chegam muito preocupados se vão, eu quero o laudo de que eu tô apto para fazer a cirurgia. Então, fala pra gente, o psicólogo é um profissional só para emitir esse laudo? Não, claro que não. Na verdade, o psicólogo ele tem um papel muito importante nesse tratamento, né? A gente precisa olhar para as questões emocionais, porque a obesidade é uma doença que tem causas multifatoriais, né? E as questões emocionais elas estão relacionadas, né, à causa e também às vezes até à manutenção dessa doença. Mas eu entendo esse medo do psicólogo, porque para muitas pessoas, né, a bariátrica é uma segunda chance, é uma luz no fim do túnel. Então eles querem muito fazer essa cirurgia, né? Eles estão muito cansados de tentativas sem resultado para emagrecimento, então eles têm medo, né, de serem aprovados. Mas o psicólogo, muito pelo contrário, né? Ele não quer reprovar, desculpa, principalmente o psicólogo bariátrico que entende a luta contra a obesidade, entende sobre a cirurgia bariátrica, sabe os benefícios dessa cirurgia. Então, o que o psicólogo quer fazer é realmente preparar esse paciente para essa mudança de vida, né? A vida dele vai se transformar e ele precisa estar preparado, porque a gente sabe que por mais que a gente tenha um desejo enorme de mudar, mudar não é tão fácil, não é tão simples, que os nossos sentimentos, as nossas crenças, às vezes acabam influenciando nas nossas ações, às vezes de forma positiva, às vezes de uma forma negativa, às vezes a gente pode acabar se sabotando. Então é muito importante, né, esse espaço como um espaço de acolhimento, né? Então o que que o psicólogo tem que fazer? Jamais, né, qualquer psicólogo pode julgar um paciente, muito pelo contrário, né? O psicólogo ele é o profissional que quer acolher as dores das pessoas. Ele quer ajudar a tornar a vida daquela pessoa mais feliz, mais prazerosa, ele quer ajudar a resolver os problemas daquela pessoa. E com a bariátrica não é diferente, né? Então o psicólogo ele quer orientar, passar informações, entender quais as facilidades e dificuldades daquele paciente para auxiliá-lo, né, nessa caminhada que é longa. Então, né, passando técnicas, conhecimentos e o perfil, né, dos bariátricos vai ter desde aquele que trabalha muito, não tem tempo para se cuidar e às vezes a gente vai conversar um pouquinho sobre como que ele pode dizer não, se priorizar, organizar melhor a rotina. Vai ter aquele que é mais ansioso, que não sabe lidar com a ansiedade, acaba comendo por impulso ou para tentar se acalmar. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a ansiedade, como que ele pode lidar com esse sentimento. Vai ter aquele que aprendeu a comer por razões emocionais, né, que lida com o sentimento comendo para tentar ter um conforto ou uma sensação de alívio de algum desconforto. Então, como separar essa relação, né? Aprender a lidar com as emoções sem precisar sempre utilizar da comida para ficar bem. Então, assim, a gente atende vários perfis de pessoas e com certeza, né, o espaço na preparação e no pós pode ajudar muito essas pessoas a conseguirem alcançar o objetivo delas, né? Que é realmente essa mudança de estilo de vida e alcançar todo esse resultado, né, com a Bari, porque as pessoas que vão fazer a cirurgia, elas assumem um compromisso, né, de mudar o estilo de vida. Então, tem muita gente também que vai para a cirurgia cheio de medo, de dúvidas. Então, também é um espaço de encorajamento, é um espaço de acolhimento, é um espaço de tamo junto, sabe? De dar as mãos e caminhar em parceria mesmo. Eles chegam muito armados, às vezes, com esse medo, né? Então, eu recebo muitos feedbacks de primeiras consultas que eles falam assim, nossa, achei que seria de outra forma. Então, eu chego com medo, com uma insegurança, achando né, que alguma coisa de laudo do apto ou não apto, né? Como se fosse, né, esse júri que a gente fala, né? Sim. E aí o negócio desenrola porque
ele chega com algumas informações que ele pegou do vizinho, que ele soube de casa assim, mas aí quando ele conversa com o profissional, quando ele tem a primeira conversa, que ele entende o nosso objetivo, né, como equipe interdisciplinar. E aí acaba tendo essa outra visão de que não estamos te laudando, estamos te auxiliando no processo. E o negócio fica muito mais leve. Né? É isso mesmo. E eu acho que além dessa visão de como que é o processo, de como é a equipe, o paciente também tem uma autopercepção muito importante dele mesmo, né? Então eu recebo assim muitos pacientes que quando vão falar da parte da alimentação, eles detectam muitas manias, né? Muitos hábitos de belisco ou alimentos que eles nem notam que eles estão, né, consumindo ao longo do dia na consulta psicológica, né, que é onde para realmente, porque assim, a nossa rotina é super corrida, então às vezes a gente vai, come, para, né, a coisa vai fluindo e a gente não para se perceber, então eu acho que esses momentos também com a equipe, onde o paciente para, ele conta da vida dele, ele conta da rotina dele, é importante para ele mesmo, né, se auto-perceber, perceber onde estão as falhas, e isso também vai facilitar toda a questão do tratamento, porque a gente consegue identificar, né, onde estão os pontos a ser trabalhados. Então, acho isso também bem importante aí desse atendimento multi, né? A gente consegue ver essas diversas facetas. E a gente consegue isso se ele confia, né? Se o paciente tem confiança, segurança e se ele está confortável ali. Então, esse foco, né, na gente dizer, olha, a gente não está aqui para te dar uma nota, você não está aqui para tirar sua nota 10 nas consultas, para eu dizer, então você passou e eu vou te operar. Não. Ele tem que estar com essa sensação, olha, a gente está aqui para te conduzir, não para te julgar ou te dar uma nota. Porque nós, como equipe, também temos que ter a chance de melhorar, né, a vida dele. A gente quer que eles tenham uma vida melhor. Então, quanto melhor for essa preparação, quanto maior for a entrega. Eu falo muito essa palavra, acho que a gente, como equipe, usa muito isso, né? A pessoa se entregar ao processo. E eu acredito que com o passar aí, né, do tratamento, das consultas, isso vai acontecendo naturalmente. Mas o primeiro contato geralmente é esse, né? Eles vêm com medo dessa avaliação, desse barrar, né? armados, porque já recebem uma série de informações. Por exemplo, uma outra questão que a gente vê muito, que é muito presente nesses mitos, nesses medos, nesses fantasmas que ficam quando a gente fala em bariátrica. Eu vou ter que ficar para sempre sem comer determinada coisa, vou passar muito mal, tenho que fazer um monte de restrição, vou ficar sem conseguir comer. O bariátrico não consegue comer e só passa mal. E aí, Mari? É mito, é verdade? O que você fala? Então, na verdade, assim, é um mito, porque o que acontece, né? A alimentação no pós-operatório não é que ela é complicada, né? Assim como o Rui tinha comentado, né? O paciente bariátrico, ele precisa de um comprometimento com o processo, né? Então, o que acontece? A gente tem que ter algumas mudanças ali no pós-operatório para que a gente consiga tolerar melhor a alimentação. Então, questão de mastigação, de tempo de refeição, de fracionamento. Então, como que a gente vai distribuir essas refeições? Questão de composição, né? E a gente faz todo esse preparo. Então, no pós-operatório, a gente tem uma dietinha de progressão. Então, até o paciente ele chegar na dieta geral, que é a consistência normal, né? A gente passa pelas fases de dieta líquida, pastosa, branda, que é uma dietinha mais sólida ali, macia, né? Então, a gente passa por esse processo que vai facilitar toda a tolerância do paciente aí em relação aos alimentos, né? A gente sabe que tem um pouquinho de alteração de paladar, a gente sabe que tem toda a alteração mecânica ali do trânsito, e isso pode fazer com que o paciente tenha algumas dificuldades com diversos, né? Ali com alguns determinados alimentos e facilidade com outros. Mas a gente tem que pensar que o lado bom é que a gente tem uma gama enorme aí de alimentos, né? Então, assim, às vezes, vamos supor, paciente no grupo das frutas, não consegue comer a banana, não consegue comer a maçã, mas a gente tem um monte de outras frutas. O paciente tem dificuldade de comer carne em formato de filé, mas a gente tem questão de carne moída, desfiada, a gente pode fazer, né, diversos tipos de preparo, e além disso tem formas de preparo, grelhado, cozido, assado. Então, todas essas coisinhas a gente pode ir modificando de acordo com cada paciente, com cada tolerância. Tem os grupos alimentares, então não existe só carne, tem frango, então a gente pode ter uma ampla aí, gama de alimentos que a gente vai ajustando para que o paciente tenha uma alimentação saudável aí no pós-operatório,
e a gente diminua os riscos aí de deficiências nutricionais, né? Hoje a gente também tem no mercado diversos suplementos, então se o paciente tem alguma dificuldade com determinado grupo alimentar, a gente consegue suprir isso e a gente consegue assessorar o paciente nesse sentido. O recado que o paciente bariátrico, acho que, né, precisa ouvir aí, é que a alimentação de um paciente no pós-operatório, aí, a partir do momento que ele está comendo uma comida normal, não é diferente da população no geral, não bariátrica, né? Exatamente. A gente deve ter uma alimentação saudável, sempre mais baseada em alimentos in natura, né? Aqueles que vêm da natureza, então tanto aqueles de origem animal, né? Então carne, leite, queijos, ovos, e os de origem vegetal também, então legumes, verdura, frutas, né, arroz, feijão, então é comida de verdade mesmo, e sempre evitar aqueles alimentos mais industrializados, mais ultraprocessados, né, tem um monte de aditivo químico, e esses alimentos aí, eles aumentam, né, as chances de ter uma doença crônica, como a gente está num tratamento, né, de obesidade, que é uma doença crônica, não faz muito sentido a gente ficar baseando a nossa alimentação nesse tipo de alimento. Então, assim, seguindo as orientações, questão de fracionamento, horários, não tem segredo, a gente vai ajustando conforme que o paciente tolera, conforme que o paciente aceita. E você falou uma coisa muito interessante, né? Não é muito diferente do que é para a população geral. Então, muitas vezes a gente recebe esses medos como se só o paciente bariátrico precisasse controlar os nutrientes, precisasse fazer reposições de vitamina, precisasse ou passasse mal diante de algum alimento. Quanta gente que nunca fez uma cirurgia gástrica, que diante de uma alimentação incorreta ou portador de uma intolerância, também precisa de restrições, né? Quantas pessoas por aí que nunca foram operadas, que também têm que fazer reposições vitamínicas, que têm deficiências, que têm dificuldades. Então, isso realmente não é uma exclusividade do nosso pacientinho operado. Só que se você puxar o porquê que vem esse medo, que é uma fake news, provavelmente vem daquele vizinho que deve entalar muito. Mas por que que aquele vizinho entala muito? Porque ele abusa? Né? Quais são os motivos que acontecem essas restrições obrigatórias, vamos dizer assim? Não é mais ou menos isso? Porque poder comer de tudo pode. Mais ou menos isso, né? Sim. Tudo com equilíbrio, tudo, né? Uma coisa mais Equilíbrio, comedida bom senso. para todo mundo, né? Tudo pode, mas nem tudo convém, né? Exatamente. E aí esses casos em que muitas vezes tem esses sintomas, eles chamam muita atenção. Mas o fato é que hoje em dia, com a evolução das técnicas, então já não se usa o anel, que dava uma restrição e dava mais vômito, né? Hoje a gente tem um conhecimento muito amplo sobre a situação hormonal, qual é a reposição correta de vitamina, proporção dos nutrientes, treinamento físico, benefícios do tratamento psíquico e da saúde emocional, saúde do sono. Hoje a gente sabe tanta coisa a mais do que há 25 anos atrás, que também é muito diferente o paciente que operou há 25 anos e o paciente que a gente tem hoje. Então tem muito bariátrico circulando por aí que de repente a gente nem imagina. E fala assim, nossa, você nem parece que fez cirurgia bariátrica. Mas é para isso mesmo, né? É para ser uma pessoa saudável, bacana, que toca a vida dela numa boa. Não é um tratamento feito para ter uma vida pior ou para passar mal. E é possível ter uma vida bacana, né? E o que eu percebo do ponto de vista emocional, que mesmo aquelas pessoas que têm uma relação mais complicada com a comida, fica mais fácil depois da bari ter uma liberdade para poder escolher, né? Porque às vezes aquela pessoa que belisca, que tem compulsão, ou que às vezes usa a comida para descontar algum sentimento, às vezes é muito difícil antes da cirurgia lidar, né? Ter autocontrole, fazer boas escolhas, e depois da cirurgia, com o emagrecimento, com os novos hábitos, né? Fica muito mais fácil conseguir mudar essa relação com a comida, né? Então, eu acho que é o contrário, né? A pessoa, ela consegue fazer boas escolhas, né? Se observar, se perceber, né? Ter consciência da sua alimentação, consciência alimentar. Então, é muito bom. A gente falando de medo, olha a oportunidade que o paciente bariátrico no pré-operatório, né, que está no começo de tudo, tem essa oportunidade de analisar, de ter os exames de que realmente está tudo bem. Pessoas não bariátricas, às vezes, nem fazem esse tipo de exames periódicos, exames que a gente deve fazer anualmente, 6 meses, tirar sangue, esses básicos. Então, o paciente bariátrico ele tem essa oportunidade, na verdade, de ter esse acompanhamento até mais de perto, por uma obrigação, por conta da cirurgia, mas acaba tendo um acompanhamento até, né? Uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, muito mais intensa até, né? Muito, muito mais mesmo. E existem uma série de coisas, né, que o paciente já vem
pensando que talvez ele tenha que estar pronto para fazer, né? Então, olha que interessante isso que você trouxe, de que muitas vezes a cirurgia é um fator transformador de um determinado hábito ou de uma dificuldade. Isso é muito legal. E existem algumas outras ideias, assim, que às vezes permeiam a cabeça deles. Por exemplo, que eles têm que fazer atividade física, e essa relação com a atividade física é muito conflituosa ao longo da vida, né? Porque muitas vezes eles escutaram a vida toda que precisam se movimentar e ir para academia para emagrecer. Para emagrecer. E nunca conseguiram. É. E isso nunca foi possível. Porque a obesidade é rebelde e porque a gente precisa saber se é realmente essa a ferramenta. Juan, exercício físico para o paciente de obesidade pós-bariátrico é para emagrecer? Absolutamente não. É exatamente o oposto disso. É super interessante, porque é isso que você falou. Um paciente clínico que está emagrecendo, tentando emagrecer, ele usa o exercício físico para queima de caloria, para déficit calórico, aquela continha matemática que fica a vida inteira lutando. É o efeito sanfona. Perde um pouquinho, ganha um montão. Perde um pouquinho, ganha um montão. O paciente bariátrico, ele é o oposto disso. O que vai fazer o paciente bariátrico emagrecer é a cirurgia. O exercício físico, ele é fundamental, mas ele é para quê? Para manutenção de massa muscular. Então a gente muda completamente o viés da importância e da necessidade do exercício. Ele vai ser muito importante. O paciente que, principalmente naquele comecinho que emagrece muito, ele tem ou pode ter a perda de massa muscular acentuada. Isso é ruim, por diversos motivos. A função do músculo no nosso corpo é gigantesca. Então, é de extrema importância que tenha exercício físico, mas para trazer qualidade ao emagrecimento. Porque quem vai fazer emagrecer, né, o processo de emagrecimento é pela cirurgia. O exercício físico, ele auxilia e traz a qualidade desse emagrecimento. É completamente diferente do que as pessoas imaginam. E aí entra o maior problema de um paciente bariátrico em relação ao exercício físico. Ele pensa assim: se em 3 meses eu não fiz exercício físico e emagreci 15 quilos, 12 quilos, 17 quilos, ele fala assim: não preciso do exercício físico. E aí, depois de 6 meses, vai fazer o exame na endócrina, na bioimpedância, ver a massa muscular caiu pela metade. Muitas vezes é reversível, né? Sim, muito difícil de correr atrás desse prejuízo, né? Massa muscular, é importante a gente falar massa óssea também, principalmente para as mulheres. Então, a gente que é mulher, costumo brincar que a gente perde cálcio e colágeno na água do banho depois dos 30. A mulher bariátrica, então, ainda mais. E aí, o único antídoto, o mais potente que a gente tem para isso, que a gente sabe hoje, é a atividade física. Músculo é a melhor poupança que dá para a gente fazer em termos de longevidade. Hoje está muito em moda, né, falar em exercício físico e longevidade, porque acho que esse foco realmente está mudando e para o paciente bariátrico é fundamental, né? Se a gente fala quais são os benefícios do exercício físico, dá para elencar 150 aqui, dá para ficar o podcast inteiro aqui falando, né? Mas se a gente começar a falar o malefício disso, a inatividade, a consequência da inatividade física, aí você começa a entender, né? A questão do sono. Ah, mas traz a melhora do sono. Pega uma pessoa que faz exercício físico regularmente e deixa essa pessoa 7 dias sem treinar. Começa o sono a ficar leve, começa a ficar irritado, então tem a questão emocional também. Claro. Começa tudo, né, aquele funcionamento todo do organismo do corpo, metabolicamente falando, começa a desmoronar, a esfarelar. E o paciente bariátrico, ele tem essa necessidade muito por conta desse emagrecimento que é agudo, então a perda de peso, ela é mais acentuada. A perda de massa muscular também pode ser. Então é muito importante que tenha o exercício físico, porque isso vem lá na frente, a conta chega depois, né? Sim. O reganho de peso, ele está muito vinculado à falta de exercício físico. Muito. A Os gente tá estudos falando mostram muito A isso, gente né? está falando dos 3 primeiros meses, mas depois de 2 anos. 2, 5, 10, porque a cirurgia fica lá para sempre. Não é uma tatuagem temporária, né? Não é um tratamento temporário, não é um alongamento de cabelo, não é uma coisa que vai sair daqui a pouco. É um tratamento permanente. E a cirurgia não se desfaz, ela fica ali o resto da vida. E todos os estudos e as pesquisas mostram melhor remédio para a manutenção do resultado em longo prazo. Exercício físico é realmente muito, muito importante, né? A gente vê nessas primeiras consultas, tudo isso acontecendo, essas primeiras dúvidas, e como é que é o paciente chegando no primeiro contato, né, na sala médica, qual que é o
primeira pergunta que eles fazem é o primeiro medo, né? Como é que eles chegam geralmente nas salas lá com você, Ana? Olha, sem dúvida nenhuma, às vezes não é um medo propriamente do paciente. A maioria deles tem esse medo, esse mito, essa ideia, esse fantasma na cabeça. Eu diria que 80% deles chegam assim, mas 110% dos familiares. O risco da cirurgia. Eles chegam com um medo enorme, achando que vão ser submetidos a um transplante cardíaco. É uma coisa de altíssimo risco, um procedimento que mata a maioria das pessoas ou que mutila, e infelizmente existem, inclusive, alguns profissionais que veem a cirurgia, que não conhecem e que veem a cirurgia dessa forma, que repetem essas coisas, e é uma pena, né? Porque hoje em dia a cirurgia bariátrica deixou de ser um tratamento de alto risco, muito por conta do que você já falou. A preparação que a gente faz é muito ampla, é muito intensa. Não é à toa que a gente está aqui há anos se afinando, exatamente como uma orquestra, para olhar na mesma direção, estudar na mesma intensidade, conduzir nossos pacientes a 8, 10, 12, 16 mãos. Às vezes nós envolvemos mais de 10 profissionais num mesmo paciente, né? E então, com uma preparação ampla, legal, específica, de gente estudada no assunto, é possível despencar o risco desse tratamento e entregar sempre, de novo, uma vida melhor, não uma vida pior. Ninguém aqui quer ter um paciente com um tratamento para o resto da vida, né? Reclamando ruim, passando mal, com exames piores. Então, tudo que a gente quer é que melhore e é possível. Hoje é possível a gente executar uma cirurgia bariátrica com o mesmo risco de uma cirurgia da vesícula, de uma cirurgia de um mioma no útero. E ninguém chega para tirar a vesícula com esse pavor todo, né? Nossa, tô morrendo de medo de morrer, nossa, mas a minha mãe não quer que eu faça porque ela falou que... Não. Criou-se muito esse mito do risco da cirurgia, porque, de fato, né, a cirurgia bariátrica é feita há bastante tempo, 60, 70 anos, as primeiras foram feitas lá na década de 50, mas de uma forma muito experimental, ainda não se sabia direito o que estava fazendo, a gente nem conhecia ainda hormônio intestinal, hormônios de apetite, isso foi aparecendo nas últimas 2 décadas. Então, a gente entende direito o que está fazendo em cirurgia bariátrica, eu diria que nos últimos 20 anos. E aí, de fato, eram cirurgias grandes, cirurgias abertas, em pacientes mais extremos, né? Então, tinha essa coisa do, é o último do último recurso. Pegava-se pacientes já com a doença obesidade e as outras comorbidades muito desenvolvidas, muito avançadas. E aí, muitas vezes, para esse paciente que já ultrapassou a linha do benefício, realmente o risco começa a aumentar e a gente não entrega tanto benefício assim. Então, tem o timing, e a gente vem entendendo isso muito melhor, indicando no tempo correto, a técnica correta, acompanhamento inter, avaliação criteriosa, de uma forma individualizada, né? Porque não dá para fazer, não é um negócio que a gente tira da gaveta e entrega igual para todo mundo. Vocês sabem muito bem disso, o quanto a gente é um por um, nome e sobrenome de todos os pacientes, porque cada um é de um jeitinho. Quando a gente faz assim, a gente entrega de fato um tratamento de risco muito baixo. Então, só que esse é um medo, é um mito, né, uma fake news, essa do alto risco, que ainda impede muitas pessoas de chegarem ao nosso consultório. Eles não vêm, porque isso barra lá atrás. Eles ficam escutando tanta maluquice, cara, não vai porque isso vai te matar, porque meu vizinho ficou amarelo, porque a fulana ficou não sei o quê, porque não sei quem vomita todo dia, porque alguém morreu não sei o quê, porque eu escutei falar. Então, e aí a gente não vê o óbvio, né? Quantas pessoas que a gente vê que estão por aí, que ganharam saúde, e vai no profissional que faz isso, para escutar, né? Para realmente você ter informação de melhor qualidade. E a gente não está aqui para convencer ninguém, né? Esse é uma coisa sem pressa, é um tratamento sem pressa. Sim. Ele é crônico, então ele é eterno. Sim. Então eu até costumo falar para os meus pacientes, esse primeiro contato nosso é um contato, uma avaliação, uma consulta de conscientização. Exato. Eles saem das primeiras consultas com pelo menos 90% das dúvidas e inseguranças. Esses medos, a gente está falando de medo, a gente está falando aqui dos medos e inseguranças. Mais tranquilos.
Então é uma coisa que ela é gradual, ela é processual. Não adianta a gente falar assim, olha, amanhã você opera. Não existe isso, Não, né? é uma condução, né? E o Tem que ser paciente que entra na conduzido. nossa sala, ele não é obrigado, não é na sala de cirurgia que ele entra, né? Por favor, já chega de avental, já Eu tem essa falo ideia na muito isso. cabeça. Às vezes eles falam com a Relaxa. gente, né, Lu? Às vezes eles falam com a gente, falam muito com a Luciene, às vezes chegam pra mim. Ai, doutora, eu vou marcar a consulta, mas eu tô com medo. Falou, não vou te operar na Não primeira é hoje, consulta, não fica é hoje. tranquilo. A gente nem toma essa decisão na primeira consulta, né? Então, é poder. A gente quer que eles tenham informação para tomar uma decisão consciente, ter o poder da decisão na mão deles, e não na mão de alguém que escutou falar no YouTube, no Instagram, do não sei quem, do fulano, do vizinho. E se a gente está falando de risco, a pessoa, né, que está assistindo a gente, ela tem que pensar assim, qual é o maior risco? É continuar na obesidade ou fazer a cirurgia bariátrica. Sem dúvida. Quando você coloca na balança, já é esses 90% que a gente explica que está tudo certo, então é muito mais seguro, né? Nesse Sim, caso. os dados nos estudos são muito robustos. Chega a ter 12 vezes mais morte em 10 anos, quando a gente pareia os pacientes, né, mesmo sexo, doenças, IMC, tarará, daqueles pacientes que ficaram em obesidade do que dos operados. 12 vezes para pacientes entre 35 e 45 anos, que é o auge da vida. Então, não tem discussão. Se fosse um tratamento mais arriscado que a doença, não era um tratamento, era um castigo, né? Então, sem dúvida, a gente quer, de toda forma, entregar um tratamento com risco muito menor que a doença. A obesidade é isso. Ninguém fala do risco da obesidade. É uma doença de altíssimo risco e que subjuga demais a vida e a saúde da pessoa, né? Acho que falamos bastante coisa. Tem mais uma coisa, Mari, que eu acho que é uma fake news, né, um mito que existe aqui que eu acho importante colocar. Uso de suplemento vitamínico. Ai, doutor, operei já faz um ano, não preciso mais usar Tô vitamina. ótima. Tô ótima. Tô comendo, tô com a pele bonita, tô indo fazer minhas reparadoras e me falaram que eu não preciso mais tomar minhas vitaminas. E aí? Isso é totalmente mito. Então, o que que acontece, né? A gente faz um procedimento cirúrgico, onde a gente muda toda a anatomia, muda a questão de tamanho de estômago, e a gente tem uma recomendação diária, né, de vitaminas, de minerais que a gente precisa consumir, né? E aí a gente acaba que precisamos consumir aqui e consumimos aqui. Então, fica uma lacuna entre o que a gente deveria consumir, né, e o que a gente consegue consumir por conta da restrição de volume mesmo, né, a restrição aí de alguns alimentos. Então, o que que acontece? A gente acaba utilizando desses polivitamínicos aí ao longo da vida, então é uma coisa permanente, a gente introduz até precoce, né, no pós-operatório da cirurgia, justamente porque aquela dieta de progressão ali do primeiro mês, né, é muito pobre em vitaminas e minerais, então a gente já inclui justamente para suprir essa lacuna, né. Eu escuto muito dos pacientes, mas eu vou parar porque engorda. De jeito nenhum, né? Os polivitamínicos, eles têm vitaminas e minerais que não têm calorias. Então, isso também é totalmente um mito, né? De que o polivitamínico vai engordar e tudo mais. E hoje a gente tem polivitamínicos muito bons no mercado, né? Que eles já vêm para suprir essas necessidades do bariátrico, que a gente tem que pensar também que é muito diferente a minha absorção, né, de vitaminas do paciente bariátrico. Então, hoje a gente já tem polivitamínicos mais potentes, que vão pensar em quantidades maiores de vitaminas e minerais, considerando que o bariátrico não vai absorver 100%. Ainda tem isso, né? Se a gente for comparar, a gente tem hoje uma recomendação de vitaminas e minerais para a população no geral. Mas e o bariátrico, que não absorve 100% ali, né, do que consome? Então, a gente tem que pensar nesses polivitamínicos como uma ferramenta, né, de aumentar ali as dosagens de vitaminas e minerais para a gente tentar diminuir as deficiências nutricionais, né? Então, hoje os polivitamínicos também já pensam nas formas químicas bem absorvidas, né? E aí a gente tem que incentivar o paciente a consumir esse polivitamínico, porque senão a gente corre risco de ter as deficiências nutricionais. E a gente sabe que tem impactos, né? Então, cada vitamina aí vai ter seu impacto na vida, umas dão maior cansaço, o paciente fica indisposto, outras formigamento, né, e aí ou cai mais cabelo, né, que a gente sabe que tem uma fase, né, da bariátrica aí que cai mais o cabelo, então se a gente tem deficiências, isso pode se potencializar, então a gente tem que usar esses polivitamínicos no pós-operatório e para o resto da vida, justamente para suprir essas necessidades aí, é o remedinho diário que a gente vai consumir ao longo da vida. E a gente tem que pensar, né, que não é uma exclusividade do bariátrico, que nem a gente estava comentando.
né? Quantos pacientes a gente pega que não são bariátricos e têm deficiências nutricionais? Porque nem sempre a nossa alimentação é completa, né? Então a gente tem que pensar que essa reposição ela é importante sim e ela deve ser, né, tomada. A gente sabe que também o uso incorreto de polivitamínicos, deficiências nutricionais pode prejudicar o sucesso do tratamento também, né? Uma das coisas que a Sim. gente não pensa, né? A gente pensa em Sim. manter o peso, na atividade física e tal, mas os incorretos e as deficiências nutricionais podem prejudicar o sucesso do tratamento. Então, a gente tem que usar esses polivitamínicos, sim. São trocas necessárias, né? Sim. Porque tem a tarefinha, a gente faz aqui o nosso papel e o paciente vai ter a tarefinha de casa ali dele. Porque a cirurgia, e isso também é um risco, né? Achar que a cirurgia vai resolver tudo da vida. E aí, Tainara? Quem a gente chega nessa Pega vibe? essa bomba. É só eu fazer a cirurgia que tá tudo certo, boleto pago, resolveu todos os problemas da minha vida. Você vê isso, assim, alguém chegar com esse excesso de expectativa? Sim. Eu acho que assim, né, as pessoas que buscam a cirurgia, às vezes elas estão muito deprimidas, frustradas, né, por conta dessa luta contra a obesidade, que é muito cruel. Então tem essa expectativa de que tudo vai mudar. E com certeza, né, o tratamento da obesidade vai ser feito, então vai ter uma grande mudança, né, com o emagrecimento melhora a autoestima, melhora a confiança, melhora a qualidade de vida. Então, muitas coisas podem melhorar, mas não quer dizer que resolve todos os problemas, porque tem problemas que são de outras causas. Então, quem tem problema com o marido, com o filho, no trabalho, vai continuar tendo, né? Mas, com certeza, é uma cirurgia que traz mais qualidade de vida, mais esperança, que pode ajudar em muitas coisas, mas não quer dizer que resolve tudo, né? E até estava pensando num exemplo que eu gosto de falar para os pacientes, que a bariátrica é como se trocasse o motor do carro. Então, você tenta emagrecer, mas aquele motor tá lento, e aí depois você troca e coloca um motor um pouco mais potente. Só que mesmo uma Ferrari, se você não cuidar bem dela, se você colocar vinagre no lugar de gasolina, vai dar problema. Então, o que o bariátrico tem que ter consciência é o como ele vai se cuidar, né? Tanto da parte física, da parte nutricional, da parte emocional. Então, a gente faz toda essa preparação, insiste para que os pacientes se mantenham na equipe, porque a gente sabe que é um desafio, né? Com ou sem bariátrica, esse autocuidado é difícil, porque a gente tem uma vida corrida, tem muitos problemas, né? Mas o quanto é importante você se priorizar, se colocar em primeiro lugar, ter um cuidado com a alimentação, ter o cuidado com o corpo, ter um cuidado de se observar, né? Então, é isso que o bariátrico precisa ter essa consciência. E ele acaba tendo até um ganho, né? Que ele vai ser cuidado de perto o tempo todo, se ele se permitir estar sempre com a equipe que quer ajudar ele em cada etapa, cada fase, né? E a gente vai dividir as nossas dificuldades, as nossas, né, para ter essa qualidade de vida, vai dividir os nossos conhecimentos, vai entender o que ele está passando. E as dificuldades, elas realmente existem, né? Eu vejo muito uma dificuldade que os pacientes têm no pré, isso tem muito a ver com a sua parte, dificuldade de mobilidade. Então, os pacientes que estão naquela obesidade, principalmente mais severa, de mais longo prazo, sentem muita dor, né? Muitas vezes estão no sedentarismo há um bom tempo, por diversos motivos que você conhece até muito melhor do que eu. E aí, de repente, numa dessa, ele chega e fala para você: eu não posso fazer atividade física porque eu tenho dor. E aí, Juan, tendo dor é para não fazer nada mesmo. E aí? Pergunta que eu tenho para fazer para essa pessoa é: quem não tem? Só um de paciente, novo, não é exclusividade, Imagina, né? né? Isso, na verdade, assim, não existe contraindicação de exercício físico para quem tem dor. Uhum. Não existe contraindicação. O mais importante que a gente tem que pensar é: qual é a sua lesão? Ah, eu tenho uma lesão no joelho. Ótimo. Exercícios para o joelho, a gente precisa primeiro avaliar. Não vou chegar a passar qualquer treino. O mesmo treino para você e para o paciente que tem determinada lesão. Óbvio, isso é básico. Mas eu tenho que partir do princípio qual? Se sua lesão é no joelho, a gente precisa fazer exercícios específicos para fortalecer o joelho e músculos que estão envolvendo a região do joelho, que daí tem glúteo, tem abdômen, a região do core, beleza, tranquilo. Mas se você tem uma lesão muito grave no joelho, você senta na sua cadeira, você pega os pezinhos e faz exercício para membro superior. Você faz abdômen, você faz diversos exercícios. Então, o seu treino é normal, menos para a região que você tem a dor. Na verdade, deve fazer exercício. Porque é isso, a dor
existem diversos tipos de por que que tem essa dor, né? Uma lesão, enfim, isso daí é uma coisa muito ampla de se falar. Mas você tem que trabalhar. Das prescrições de um tratamento de dor é o exercício físico. Sim. Então você que não faz exercício físico porque você tem dor e você usa isso como desculpa, mas você tem que fazer exercício. Você tem que conhecer o Juan. Lógico, claro, a gente tem que saber ponderar, precisa avaliar, não é qualquer tipo de, mas tem que fazer exercício. Daí é para todo mundo, 100% da população. É mais que estabelecido, né? Perfeitíssimo. Nossa, pessoal, eu adorei a nossa conversa. Eu acho que a gente não chegou nem perto de esgotar, né? Tudo que a gente escuta, assim, que deixa a gente arrepiado de falar, meu Deus, como que alguém ainda acredita nisso? Mas a intenção aqui hoje não era nem esgotar o assunto, mas abrir, né? E mostrar. Se você tá aí, já pensou na barra, escutou alguma coisa estranha, não sabe se é verdade, não sabe se é mentira, traz para quem entende do assunto, leva a sua dúvida na consulta. Nenhuma dúvida é boba. Assim como as coisas que você escutou, que você, né, pode ter lido, pode ter ficado sabendo por algum motivo, nem tudo pode ser completamente verdade. Então, traz para discussão, isso é muito importante para a sua saúde, para o cuidado de uma forma geral. E gostei demais hoje do nosso bate-papo, foi muito bacana. Não vejo a hora de chegar ao próximo. Espero que vocês também tenham gostado. Não deixem de acompanhar a gente no YouTube, também nos nossos perfis do Instagram. Tem muito material legal lá. E espero que a gente se veja de novo em breve, numa próxima conversa. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo.